Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal, aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam os seus investimentos e, é claro, a cotação das suas commodities, sejam elas soja, milho, trigo ou soja. Vamos dar uma olhadinha, pessoal, como é que tá o semanal aí, sexta-feira, fechando a semana. Dá uma olhadinha como é que ficou os ativos ao longo aí desta semana de fevereiro. Então a gente começa aqui pelo petróleo que vem caindo aí 1,12%, no dia ele cai 1,18%, tá pessoal? O petróleo segue lateralizado, basicamente que não tem mais muito o que comentar sobre o petróleo, né? Já falei durante a semana, questões que puxam para cima e que puxam para baixo. Fraca demanda para baixo, questões de Oriente Médio para cima. Para o óleo de palma, semana fecha praticamente no 0 a 0 com apenas 1,16% de alta, também segue lateralizado por lá o mercado, hoje subiu 0,36%, lembrando que esse mercado já fechou, lá opera em um horário diferente do nosso, né? Para o óleo de soja, a gente viu aí na semana uma queda de 1,62%, é claro que isso pode mudar, porque a gente ainda tem o pregão de hoje para rolar, mas o fato é que provavelmente vai fechar negativo também, tá? Hoje, movimentação até o momento, 0,11% de alta para este mercado da soja. Soja em grão, mais uma semana em queda, né, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas consecutivas em queda para a soja. Soja que iniciou esse último movimento, essa última pernada de baixa lá em 18 de dezembro do ano passado. Hoje vem subindo 0,11%, uma alta bem tímida, ontem caiu muito bem. E na semana aí vem acumulando até o momento uma queda de 22 cents, praticamente 2% de baixa. 22 cents por bushel é bastante coisa e a gente percebe aqui que o mercado vai deixando para trás aquela região de suporte que era a mínima de 2021 e indo cada vez mais perto daquele alvo que a gente já vem mostrando faz mais de um mês aí, né, pessoal? Na casa dos 11 dólares e 10 por bushel. Farelo de soja também, mais uma semana de queda, terceira semana consecutiva de queda, caindo 2,1%. Uma queda também relevante aqui, perdendo suporte e indo em busca do próximo lá na casa dos 310 dólares por tonelada curta. No dia de hoje também sobe timidamente 0,12%. Então todo o complexo da soja no momento sobe mais ou menos a mesma coisa, nesse 0,11%, 0,12%. Para o trigo, pessoal, o trigo, apesar de suas movimentações malucas, né, vai encerrando a semana aí com uma alta bem relevante, né, 5,1%. Lembrando que ontem o trigo ele chegou a subir cerca de 3%. Porém, como a soja caiu bastante e o milho também caiu bastante por lá, a gente viu boa parte dessa alta do trigo ser apagado por esse movimento dos seus pares. E o trigo acabou fechando com uma alta apenas de 0,22%, ante essa alta durante o dia ali de 3%, né? Mas de qualquer forma, o trigo vai fazendo uma boa movimentação na semana, subindo 5,05% até o presente momento. No dia sobe 1,38%. E pessoal, graficamente aqui, trigo complexo, né? Não deixou de ser complexo. Parecia que ia ganhar alguma direção quando perdeu essa linha de referência de baixa aqui, mas não deu continuidade. E o mercado que segue dentro desse canal de baixa mais longo, porém, se a gente for olhar no curto prazo, ele está lateralizado desde setembro de 2023, né? A gente pode traçar aqui tranquilamente um retângulo. Lembrando que cada uma dessas barras aqui implica em uma semana completa de negociação, tá, pessoal? Olhando o milho ele caiu também ontem, como eu comentei, caiu bem. E hoje aí ele vem subindo 0,8%, se recuperando. Mas na semana o milho se encaminha por uma queda aí de 1,74%, fazendo mais uma semana de queda. Milho que vem acumulando várias semanas de queda, num movimento baixista bem grande desde abril de 2022, atingiu aqui preços lá de novembro de 2020
E a princípio, pessoal, aqui no meio do caminho não tem mais muita coisa que possa segurar esse preço não, tá? É difícil acreditar que alguém carregue posição ainda desde aquela época lá de 2020 em contratos futuros, bem difícil mesmo. Então, a princípio, assim, a gente tem uma ideia gráfica, 3,92 é um ponto onde trabalhou no passado, beleza. Só que quem que vai defender isso aqui? Quem que tem uma posição comprada que não realizou nada aqui, ó, toda essa alta de 2020, chegou a bater lá 8 dólares, subiu 4 dólares, dobrou a posição dele, o cara não realizou nada. E daí agora em 4 dólares ele fala, dali eu não vou deixar cair, eu vou defender essa posição. Em termos de bolsa, de gráfico, claro que a gente tem toda a questão aí do mercado físico, oferta e demanda global que mexe com esse mercado, mas assim, graficamente, não tem nada aqui que segure, não tem nada que segure. Teve esses preços que negociou ano passado, é só uma lembrança, mas sinceramente não tem comprador nem vendedor ainda nesse mercado para defender esses patamares. Então, se o mercado realmente continuar aí com a mesma perspectiva de estoques mais altos, consumo mais baixo no mundo, uma demanda mais fraca, a China não comprar deles lá ou não acharem outros compradores, é difícil a gente acreditar que vai ter algum momento aqui que vai ter um ponto que segure mais forte esse milho, como foi aqui atrás, né? O milho chegou a trabalhar, teve dificuldade em avançar, aqui mesmo a gente viu em 4,47 isso acontecer, que para baixo, difícil, tá? Segue em tendência de baixa, tendência forte de baixa e a princípio sem um ponto de suporte presente. Milho aqui no Brasil, seguiu o mercado externo, também caiu. A gente viu o contrato vigente CCMH, que vence agora dia 15 de março, caindo 0,47%, segue muito atrelado ao físico, né? Físico na região de Campinas está na casa dos 62,80, então ainda tem um ágio, ainda tem uma diferença aqui de R$1 de diferença entre eles que tende a se aproximar aí no fechamento. Enquanto o contrato que a gente acompanha, que é o próximo, que é o CCMK, que faz menção ao milho de maio, ele caiu 1%, tá? Caiu 1,25% na verdade. Enfim, isso mostra que tem também uma diferencinha, apesar de que todos eles colaram no mesmo preço, o que a gente tem também aqui no Brasil uma dificuldade para o milho negociar em patamares mais altos. Tem toda essa questão de Chicago puxando os preços para baixo e também agora temos a entrada de milho verão, aumentando as ofertas e disponibilidade do milho. Então isso acaba ajudando a puxar os preços um pouco para baixo nesse primeiro momento. Lembrando que lá para frente a coisa pode realmente mudar, porque a perspectiva que no Brasil seja plantado uma área menor e também a tecnologia empregada nos campos deve ser menor. E se a gente considerar 84, 85 milhões de consumo no mercado interno, mais uns 30 ou 35 milhões de exportação, a conta ela não vai fechar. O nosso estoque de passagem ele tende a ser baixo, porque o nosso programa de exportação ele foi bem bom e o consumo interno ele também vem aumentando consideravelmente, devido aí à indústria do etanol também, que ajudou a puxar bastante esse consumo, né? E com isso, nosso estoque de passagem ele tende a ser baixo e provavelmente, assim, não pode dar nenhum pepino, nada de erradinho na safra aí do safrinha pode dar errado, porque senão esses números vão ficar realmente muito, mas muito complicado para quem precisa comprar milho. E como é que faz aí, pessoal? Preço. Então os preços lá na frente tendem realmente a dar uma puxada por conta dessas questões de estoques mais apertados aqui no Brasil. Aí o que vai acontecer? Vai virar conta? Compensa comprar nos Estados Unidos? Vamos ver como é que vai estar lá na frente, né? Mas a princípio esse seria o cenário futuro aí para o milho. Então no curto prazo ainda assim existe fatores baixistas que podem puxar um pouco mais esse preço para baixo. Não acredito em muita queda também para o milho. Não há mais muito espaço para isso, uma vez que o produtor já está bem descontente com os preços e se cair mais, é só mais um grão para segurar, né? Vamos segurar soja, vamos segurar milho até onde der e isso complica, né? A gente tem várias
indústrias e também tradings que estão descobertas. Em algum momento alguém vai ter que ceder, né? Enfim, a princípio temos então para baixo essa questão da entrada de milho verão, maior oferta no mercado, e também queda de Chicago, que puxam o preço para baixo no curto prazo, e no longo prazo essa perspectiva de uma produção menor do Brasil, estoques menores lá para frente também. Olhando para as bolsas, pessoal, a gente viu ontem a S&P 500 subir, renovar as máximas, subir mais muito forte por conta aí dos balanços da Nvidia. Nvidia que depois de ontem subiu, se eu não me engano, mais de 16%, e com essa alta de 16% ela chegou ao patamar de 1,94 trilhões de dólares. É muita coisa, é muita coisa. E quando a gente fala de uma empresa deste porte, lembrando, ela é a terceira maior dos Estados Unidos, subir 16%, gente, é muito dinheiro. Mas é muito dinheiro. E a gente viu um reflexo disso ao redor do globo, porque tem muitos parceiros que atendem aí a Nvidia, e se a Nvidia vai bem, eles também vão bem, tá? Então ontem subiu realmente muito bem S&P 500 e fechou aí com uma alta de 2,07%, enquanto a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologias, não conseguiu renovar a máxima ainda histórica, né? Mas também fez uma alta bem expressiva de 2,93%. Aqui no Brasil, apesar de a gente não ter fechado no negativo, a nossa bolsa fechou timidamente, né? Subiu apenas 0,16%, enquanto o resto do mundo estava em festa. E hoje a gente tem Xangai subindo 0,55%, Hang Seng, que é a bolsa de Hong Kong, né, caindo 0,1%. Para os demais ali a gente tem uma alta. Japão fechado hoje, a gente tem Coreia do Sul subindo 0,13% e Austrália 0,43%. Para a Europa, altas mais contidas para o dia de hoje. Lembrando que ontem foi um dia muito bom, então é natural que a gente veja um humor mais tranquilo, né? Ainda mais que é sexta-feira, favorece a realização de lucros, né? Eurostoxx 50 sobe 0,27%, destaque de alta para a Bolsa da Itália, que sobe 0,66%, e destaque de baixo para a Bolsa da Espanha, que cai 0,51%. Para a parte de futuros dos Estados Unidos, S&P 500 no 0 a 0 e Nasdaq que cai 0,1%. Muito pouco com relação ao que subiu ontem, né? Não é nada. Então o mercado por lá segue realmente animado e confiante de que o futuro será próspero. Para a parte de dólar pouco mais fraco contra moedas de países desenvolvidos, caindo 0,05% e mais forte contra países emergentes. Commodities não agrícolas, comentei com vocês, petróleo cai 1,63% e minério de ferro sobe no dia de hoje. Na parte de agenda, pessoal, não temos nada, muito pouca coisa saiu essa semana. Dados pouco relevantes foram publicados. A princípio deve ficar aí para a próxima semana uma agenda mais chamativa, né? Grande abraço a todos e tenham um excelente final de semana. Não esqueçam, deixem o seu like, compartilham esse vídeo para receber as atualizações. Publicamos shorts ao longo do dia com atualizações do mercado. Robson faz um trabalho excelente nas quartas-feiras, um trabalho mais educacional com o nosso colega Marcelo. Então ative o sininho para receber as notificações sempre que publicarmos algo novo. E claro, todos os dias, todas as manhãs aqui comigo.